Hoje mais um dia, mais um domingo do Senhor, mais um dia onde nós queremos levar um pouco mais da palavra de Deus para a sua vida. E de início já queremos compartilhar uma palavra que está em Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Então veja que há uma promessa de Deus. Você pode sentar. Há uma promessa de Deus para todo aquele que crer, para todo aquele que vem em busca de algo em Jesus. Ele diz, Ele promete que haverá um poder manifesto sobre as nossas vidas, que haverá uma autoridade manifesta sobre as nossas vidas, e que haverá uma grande sabedoria sobre as nossas vidas. Não sou eu que digo isso para você, isso está escrito na palavra de Deus, e isto nós temos presenciado e comprovado ao longo da história. Nada que está escrito passa batido, nada que está escrito na palavra de Deus não pode ser confirmado. Tudo é confirmado, porque a verdade bíblica não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Não se discute verdade absoluta, se vive a verdade absoluta e se comprova o que ela diz. Ou seja, a palavra de Deus é algo verdadeiro, 100%, livre de qualquer refutação, e está disposta a qualquer questionamento, porque por si só ela se comprova. E é a respeito disso que eu quero falar, sobre o nosso chamado. Deus nos chama. Deus um dia chamou a tantos personagens bíblicos, e Deus continua nos chamando até hoje. Deus está te chamando, ou Deus já te chamou, e muitas vezes não ouvimos, ou não queremos ouvir. E quando Deus nos chama, Ele nos chama para um fim proveitoso, não somente para nós, mas para a humanidade. Há um campo esperando por cada um de nós. E não foi diferente com Abraão. Abraão foi chamado para levar o seu povo a uma nova terra, para poder ser visto e ser lembrado como sendo aquele por onde a graça foi manifesta. Não somente Abraão, mas também José. José foi chamado ainda quando criança, para que um dia ele pudesse salvar o seu povo da miséria e da fome. Além de José, eu posso citar aqui que também Moisés foi chamado. Moisés foi chamado, foi separado, foi amparado e guardado, para que um dia ele pudesse livrar o seu povo do cativeiro, da escravidão. Também posso citar aqui os profetas, os sacerdotes, os reis, que foram chamados para levarem a paz para o povo. Infelizmente vemos muitos reis, sacerdotes, trazendo a paz para si, ou para a sua família, ou para quem os interessa. Mas todos que são chamados por Deus, são chamados para um fim proveitoso coletivo, não individual. Toda autoridade é constituída por Deus, porém, toda autoridade constituída por Deus, ela traz, ou ela leva um fim proveitoso para a coletividade, não individual. E da mesma forma foi chamado Jeremias para convencer o povo de Judá ao arrependimento. Ou seja, Deus continua chamando. Porém nós vivemos agora uma nova aliança, uma aliança constituída por sangue, uma aliança constituída por Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o Filho de Deus, o herdeiro maior, aquele que deixou seu trono para vir viver entre os pecadores, e para morrer, e para fazer essa nova aliança, e hoje nos chamar para algo tão importante quanto Ele fez
naquela cruz do Calvário. Ele nos chama hoje para evangelizar. Há um povo clamando, há pessoas sendo destruídas, as mentes estão doentes. Basta ver e saber agora das igrejas inclusivas. Falávamos isso ontem, falamos hoje sobre as igrejas inclusivas. E eu acho que você deve parar e analisar um pouquinho sobre isso. Até que ponto isso é errado e até que ponto isso é certo. Porque toda igreja deve ser inclusiva. Toda igreja deve estar pronta para a inclusão. Porque a palavra diz que todos que estão cansados, afadigados, vinde, que o Senhor Deus, Ele vai aliviar o fardo, Ele vai diminuir o sofrimento. O que a igreja de hoje tem feito? A igreja de hoje tem sido constituída em meio a um legalismo, um farisaísmo, aonde ela quer dinheiro, aonde ela quer enriquecer, aonde ela quer se mostrar, aonde ela tem como fachada uma prosperidade falsa. A igreja do Senhor, ela tem que ser inclusiva, não somente para homossexuais, para todos os tipos de crime, para todos os tipos de pecado, para todos os tipos de transgressões, para todos aqueles que têm dúvida. Vinde, bebei da água, porque é essa água que vai transformar essas vidas. A igreja não foi constituída para nós, foi constituída para os outros, para os doentes. Nós somos o povo são, o povo alcançado. Parem de pedir, parem de reclamar e comecem a trabalhar. A seara é grande, os campos já estão brancos e não há ceifeiros para essa obra. E o diabo tem levantado igrejas inclusivas que não incluem ninguém, que está destruindo vidas. Por quê? Porque nós que dizemos que somos igreja do Senhor, não estamos abrindo as portas para os homossexuais, não estamos abrindo as portas para os bandidos, os delinquentes, os doentes. Nós não estamos cumprindo o ID. Administramos um culto para nós mesmos, administramos um domingo para cultuar o nosso ego igrejístico, administramos um culto para mostrar a nossa teologia, que não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com o mundo. Você pode de repente não estar me compreendendo, mas teologia quer dizer estudo da palavra. E a palavra diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Eis que não falo pela letra, mas falo pelo Espírito. E a palavra que eu lanço hoje para você é do céu, não é do homem, não é do PhD, não é do doutor, não é do evangelista, não é do pastor, é do trono de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Igreja, é tempo, e ainda dá tempo de mudar essa história. A palavra é clara. No momento que nós encontramos a direção, no momento que nós encontramos o caminho, nós somos diferenciados, nós somos fortes. Aonde estão o exército do Senhor? Aonde está aquele que é capaz de abraçar um leproso sem ter medo de pegar a lepra? Aonde está aquele que está pronto para amanhecer nas ruas, tirando os mendigos das ruas e mostrando a palavra, dando o alimento certo, sem se importar com o dia de amanhã? Aonde estão aqueles que tiram a sua capa para dar àquele que está com frio? Aonde está aquele que leva o seu prato não para dividir, mas para dar para o necessitado? Aonde estão os crentes? Aonde estão os crentes preocupados com o seu amanhã, preocupados com o que a vez de vestir, a vez de comer ou a vez de fazer? Aonde estão os crentes despreocupados consigo mesmo, como Cristo, que se despreocupou consigo mesmo para poder prosseguir
numa caminhada, como um cordeiro santo, maltratado, para ser pregado como qualquer coisa, numa cruz. Ah, mas isso foi com Jesus? Não, isso foi com Pedro, isso foi com Paulo, isso foi com todos os discípulos. De alguma forma eles foram crucificados com Cristo, e convém que eu e você sejamos crucificados com Cristo. Ei, a palavra diz: aquele que quiser vir após mim, Jesus disse, ore para ser próspero, ore para que sua vida seja boa, ore para que você esteja acima da média, ore para que você seja o melhor. Não, nada disso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. É isso que Jesus disse, foi isso que ele disse: aquele que quiser ser cristão, seja como eu, que não tenho nem aonde dormir, que não tenho lugar para ficar, mas que tenho a paz que excede todo o entendimento. Como eu vou colocar isso em prática? Vão me prender, vão me chamar de louco, os meus pais não vão aceitar. Como que eu vou ser como Jesus? Engraçado, né? É de parar e se questionar: como eu vou ser como Jesus? Sabe por que nós perguntamos isso? Porque nós não somos como Jesus. Nós nos enganamos todos os dias. Eu não posso julgar ninguém. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem, eu estou aqui pregando, mas eu posso analisar. Ao longo da minha conversão, eu vi ministros de louvores pregando, não; cantando, não; brigando por uma posição melhor no altar, por uma voz mais afinada do que o outro, por um microfone mais alto do que o outro, por uma posição melhor no ângulo da filmadora. Ao longo da minha conversão, eu vi pregadores não aceitarem uma oferta de R$50 porque era muito pouco. Eu vi pregadores saquearem a igreja com sacos, e graças a Deus a igreja que eu sirvo barrou esse pastor e fez devolver todas as ofertas. Ao longo da minha conversão eu vi necessitados não podendo entrar na igreja, ou porque estava fedendo, porque não estava nos padrões, ou porque a mulher não tinha uma saia comprida para usar e uma irmã equivocada criticou. Ao longo da minha conversão eu vi jovens misturando o santo com o profano. Ao longo da minha conversão eu fui criticado por querer ser como Jesus. Ao longo da minha conversão eu errei muito, mais errei do que acertei, mas eu permaneço, porque creio que aquele que um dia iniciou a obra, Ele é fiel para completar. E quando eu entregar a minha vida ao Senhor, independente dos pecados, independente do que eu vi, independente do que eu fiz, independente de qualquer coisa, eu devo ter a certeza que o meu Redentor vive, e se Ele vive, Ele completará a obra na minha vida, e se Ele vai completar a obra na minha vida, eu tenho permissão para prosseguir com a pregação do Evangelho, independente se serei crucificado numa cruz, se serei apedrejado, se serei aceito ou não, mas fazendo a vontade do meu Mestre. Todos esses homens que eu retratei aqui, que eu exemplifiquei aqui, todos eles, Deus disse para eles: eu estarei com você até o final, não temas, eu estou com você. E todos creram, e hoje eles são os maiores exemplos de fé, de perseverança, de milagres que nós podemos citar.
Todos esses homens aqui tiveram dúvida no dia do chamado. Mesmo Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu sou muito novo, eu não sei nem falar direito. Eu tenho medo de chegar diante desse povo e ser rejeitado. Houve um processo no chamado. O chamado, Deus chamou Jeremias e perguntou o que ele via. Senhor, eu vejo uma vara de amendoins. E aí o Senhor disse: eu também vigio. O que queres dizer com isso, Senhor? Que tu está vendo o que eu te digo. Vigie. E agora, Jeremias, o que você vê? Senhor, eu vejo uma panela de água fervendo, vindo em direção ao sul. Jeremias, te prepara, porque todos os reinados do norte estarão vindo até você, e você vai dizer que eles estão em pecado, eles estão em ruína. Senhor, eu não tenho capacidade, eu tenho medo. Se o seu medo se estender a ele, eu colocarei um medo ainda maior em você, porque eu estarei contigo. Não temas. É um processo para que possamos crescer espiritualmente. Há um processo para que possamos ser ditos como escolhidos de Deus. E a gente ouve muitas pessoas dizer: minha filha vai casar com um homem de Deus, meu filho escolheu uma mulher de Deus, fulano é um homem de Deus. Eles entraram no processo, eles fizeram aquilo que Deus determinou, eles cumpriram o ID, que mesmo na nova aliança foi aqui relembrado: ide, pregai o evangelho. E Jeremias, lá no capítulo 1, do 1 em diante, se rendeu à vontade de Deus. E quando esse homem se rende à vontade de Deus, ele consegue compreender o que é ser um homem de Deus. Entendeu? Eu não preciso que as pessoas me digam ou falem sobre mim, dizendo que eu sou um homem de Deus. Eu tenho que me sentir um homem de Deus. Aí você pode dizer: mas qualquer um pode se sentir um homem de Deus? Não, porque ninguém quer estar debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. A maioria quer estar em qualquer outro lugar, menos cumprir o ID. Mas quando eu sinto que eu sou um homem de Deus, é porque a coragem está na minha vida. O meu compromisso está com o reino dos céus, não com o reino das trevas ou com o reino da terra. Eu tenho liberdade para falar das coisas do reino. Eu devo ter um amor que excede também toda a compreensão humana, porque o amor, ele deve ser incondicional. O que é um amor incondicional? Quando não impõe condições. E o que seriam condições? Seriam todo o sentimento construído pelo coração humano. Então, as condições que eu tenho na minha vida são impostas pelo meu coração? Sim, pelo seu coração. Por isso o amor incondicional. Então eu devo sentir amor pelas pessoas? Não, você deve escolher amar as pessoas, para que o teu sentimento não seja maior que a tua escolha. Jesus, ele escolheu morrer por nós, ele não sentiu morrer por nós. Jesus escolheu nos amar, Deus escolheu nos amar, ele não sentiu em nos amar. E quando nós decidimos, nós temos que ter hombridade, segurança, palavra, verdade no nosso coração, para amar até o fim. E foi assim com todos os profetas. Pastor, que tipo de vida eles tiveram? A vida que Deus quis. E foram felizes como Deus quis. Porque a felicidade humana não é a mesma felicidade de Deus. Nós não fomos chamados para ser felizes aqui. Nós não fomos chamados para sermos vitoriosos aqui. Nós não fomos chamados para ter o melhor desta terra. Podemos comer,
desfrutar o melhor dessa terra, mas para ter a posse do melhor não é aqui. A nossa prosperidade não vai ser mais buscada em bancos de igreja. Graças a Deus isso está parando. A nossa prosperidade tem que ser buscada no coração do Senhor. Nós temos que todos os dias pedir que Deus revele o seu coração para nós. E aí eu volto para o ID, para o evangelismo. Será que os nossos jovens, os jovens da Elkanah Church, estão prontos para incluir o desfavorecido? Será que os diáconos da Elkanah Church estão prontos para receber um drag queen aqui na porta? Será que os pastores da Elkanah Church estão prontos para chorar com aquele desesperado que vai chegar aqui e só ouvir os lamentos dele, sem julgar, sem falar nada? Será que essa igreja, os membros da Elkanah Church, estão prontos para sorrir, independente da sua vida estar bem ou não, para aquele que está chegando nesta igreja? Ei, eu quero dizer para você, Jesus nos incluiu. Deus nos incluiu. O povo escolhido não éramos nós. O povo escolhido era o povo judeu. Mas o povo que foi incluso, que foi incluído, que foi tendo participação, foi o povo gentil, aquele que era chamado de pecador, de pedras, aquele que era chamado de povo sem cultura, sem entendimento, o impuro. Jesus morreu pelo impuro, pelo pecador, pelo sozinho, pelo abandonado, pelo mendigo, pelo doente, pelo necessitado, pela prostituta. Jesus morreu por aquele que não enxergava, por aquele que não sabia para onde ir, aquele que estava num leito de morte. Jesus, ele veio para morrer por aquele que sentava no último banco da sinagoga. Jesus veio para morrer por aqueles que não acreditavam em Deus. Ele foi Deus da terra para que crescem e para que o preço fosse pago e para que o diabo não tivesse esse trunfo na sua mão. Mas a igreja evangélica e a igreja cristã como um todo está entregando o trunfo nas mãos de Satanás. A igreja evangélica está trazendo a lei de volta. A igreja evangélica, eu falo porque eu faço parte dela, as outras não me importam. A igreja evangélica, ela está preocupada com grandes templos, com grandes tecnologias, com o bolso forrado. Eu sei que tem pessoas que não vão gostar do que eu estou falando, porque eu faço parte dessa igreja. E eu quero, a partir de hoje, me preocupar com o necessitado, com o abandonado. O restante vai ser apenas uma consequência do que Deus tem para fazer. Estamos construindo uma igreja aqui em Curitiba, que não é nossa. Os recursos não são nossos. Tudo é do Senhor. Quando nós viemos para este lugar, nós viemos por um chamado. E todos nós tínhamos grandes ocupações aonde nós estávamos. Mas nós ouvimos a voz de Deus. Assim como eu ouvi há muitos anos atrás, que eu devia tirar 9 crianças da rua. E eu tirei as 9 crianças da rua e tirei um muro da frente dos olhos delas. E todas estão no caminho do Senhor. E poderia aqui dar muitos exemplos do meu ID. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui nessa cidade porque havia uma lacuna, havia uma necessidade, não porque eu soubesse disso,
ou porque nós soubéssemos disso, porque Deus sabia disso. E viemos para cá para fazer a obra, e fomos ver um pavilhão, e chegamos nesse pavilhão prontos para negociar o carro da Isadora para começar uma obra. No mesmo momento, o Senhor disse: não, vocês não vão vender nada, eu vou dar tudo. E hoje nós estamos com uma igreja que está sendo construída do jeito que Deus quer. Os recursos vêm do Senhor. Tanto é que nós não tiramos ofertas aqui e estamos negligenciando isso, porque isso faz parte do culto. Mas quando nós começarmos a tirar oferta, eu quero que todos vocês entendam que isso faz parte do culto. Não é manipulação. Eu quero que você compreenda que todo investimento é para a obra do Senhor. Até porque todos nós, graças a Deus, temos a nossa sobrevivência, os nossos ganhos. Mas quero que você compreenda que eu não estou falando aqui de algo que eu não conheço. Eu, quando me converti, eu me converti por uma necessidade. E através dessa necessidade, Deus foi colocando situações na minha vida, um processo a ser cumprido. E através desse processo, eu pude conhecer a necessidade de pessoas a nível local. Depois eu pude conhecer a necessidade de pessoas a nível regional. Depois eu fui levantado para conhecer a necessidade de pessoas a nível nacional. Até que um dia Deus me levantou para conhecer as pessoas a nível mundial, aonde eu pude viajar por vários lugares do mundo e poder passar por necessidades sem reclamar, cumprindo o ID do Senhor, deixando a minha família, dividindo as minhas férias com a missão. E digo para vocês, são os melhores momentos que nós podemos ter. Nada se compara a você poder estar, um exemplo, lá no Haiti, sem uma cama, tendo que dormir no chão, nem um tapete desse tinha, no chão batido, em meio às latas de urina, porque todos dormiam no mesmo espaço, comendo o que faziam, num buraco na terra, colocavam ali alguns gravetos, uma fogueira, uma panela, não das mais limpas, mas uma comida deliciosa. Ninguém morreu por isso. Pelo contrário, Deus nos dá imunidade. É isso que nós precisamos compreender, que nós precisamos somar com a terra. Tem gente entrando em paranoia, tem gente doente, somatizando o que não existe na vida deles. Eu quero deixar bem claro o que eu vou falar aqui. Saiba que a somatização, eu estou lançando um livro que se chama Deus e as Doenças do Novo Século. Eu quero dizer para você que a primeira porta da desgraça é o medo. E nós estamos vivendo uma pandemia, mas a maior pandemia é o medo, mais do que o vírus. Eu não estou dizendo para você negligenciar, façam tudo o que as autoridades da saúde dizem, mas tem pessoas obcecadas, tem pessoas que não tocam em nada, tem pessoas que, se pudesse, tomariam um banho de álcool gel, tem pessoas que, se vem alguém conhecido perto, ela desvia, tchau. O medo tomou conta. Esse vírus mata, como a lepra mata, o chikungunya mata. Uma cirurgia pode te levar à morte. Uma gripe mata. Torna a dizer, não estou menosprezando, eu quero trazer você à consciência. Nós não podemos ficar somatizando. Teve o caso de uma pessoa esclarecida, que somatizou, estava com todos os sintomas do coronavírus,
Chegou no hospital, negativo. Não, está errado, esse exame não funciona. Funciona. A senhora não tem nada. Voltou para casa, está viva e sã. Não tinha nada. Não é pensamento positivo. É saber que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E se você é a imagem e semelhança do Senhor, não temas, porque Ele está contigo. Seja sujeito à lei humana, mas não seja uma pessoa obcecada, uma pessoa que somatiza, uma pessoa doente, psicologicamente falando. Ide. Como é que Deus nos chama para ir e nos diz que vamos curar enfermos, que podemos tomar venenos mortíferos e que não nos fará mal? É Deus que está dizendo, então isso é mentira. Se chegar alguém aqui com todos esses sintomas e pedir uma oração, só um pouquinho, álcool gel, roupa branca, aquela roupa de apicultor, né? Pode vir que eu oro agora. Acho que Deus vai me olhar e vai dizer assim: vai criar vergonha na cara. Eu te disse que você poderia até tomar veneno mortífero. Eu mandei meu filho Jesus para a terra, ele abraçou leproso e não ficou leproso. Eu mandei o meu filho fazer a obra e ele não teve esse medo. Quem você pensa que é? Sou um cristão. Não, você não é um cristão. Você é um folgado. Sai daí. Deixa esse lugar para outra pessoa. Há quem diga que pessoas que são muito ligadas à ciência dificilmente conseguem ser espiritualizadas. Eu fiz biologia. Eu sei o que eu estou falando. Eu poderia ser o primeiro a estar aqui colocando um pânico sobre a vida de vocês com argumentos muito sólidos. Mas o meu maior argumento, a minha maior convicção é naquele que me tirou das trevas e me colocou numa maravilhosa luz, aquele que me fez sair do pecado e para superabundar a graça, aquele que me levantou para curar enfermos, para libertar o cativo, porque um dia ele me disse que o Espírito do Senhor estava sobre mim, e eu acreditei, e eu vi as coisas acontecendo. E eu acredito que nós não chegamos no fim. Alguém me perguntava hoje: quando vai ser o fim pela palavra? Porque Jesus vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. Eu disse: irmão, o melhor é acreditar que o dia que você morrer, você vai enxergar Jesus vindo nas nuvens e vai te chamar pelo nome. Ponto. Não importa a teoria que o homem diz, se é pré, se é pós-milenista, se acredita no arrebatamento ou não. Acredite em fatos. Morte é um fato. E ali você vai ver se é o diabo ou se é Jesus que vem te buscar. Não importa o dia nem a hora. Eu já vi morto, não morto, depois de ter falado comigo, vivo. E eu dei esse exemplo hoje. A pessoa não quis aceitar Jesus. Você aceita Jesus? Não. E morrendo. De repente, enxergou vindo uma escuridão para o lado dela. Eles estão vindo me buscar. Eles estão vindo me buscar. Eu presenciei isso. Eles estão vindo me buscar. Morreu. Será que foi com Jesus? Um pânico desse? Foi com o diabo. Sim, eu presenciei isso. Mas presenciei o contrário também. Uma das vezes a pessoa com muitas dores, no hospital, isolamento, para morrer, me chamaram. Fui orar pela pessoa. Primeira coisa que Deus fez, quando ela aceitou Ele, tirou a dor.
podia não morrer mais, mas era o momento dela. Aí ela olhou para o alto e começou a sorrir. Quem veio buscar ela? Jesus. Veio nas nuvens, chamou pelo nome, levou ela, entendeu? Então não importa o dia nem a hora, o que importa é que vamos morrer, com ou sem corona, vamos morrer. Porém, não vou de carona e nem de corona para o inferno. Eu vou com Jesus nas asas do Espírito. É isso que eu quero, e é desta forma que você deve evangelizar. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus.